Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e saúde a todos. Eu venho falar sobre a viabilidade do carro elétrico. O consenso geral, o carro elétrico seria um carro praticamente ideal, né? Por causa da não poluição e por causa do silêncio do motor dele, né? Mas nós, aqui, né, na Terra, nesse momento pelo menos, estamos tendo problemas na geração de energia para uso prático, para alimentar cidades que crescem todos os dias, novas residências, novos edifícios, novas ruas para iluminar. E o nosso sistema é uma parte hidráulica, né, vindo dos rios, e já está ficando, como eu posso dizer para vocês, saturado, né? Então fica muito difícil você apostar que você vai conseguir abastecer a um valor compatível com o combustível fóssil queimado, né, de combustão, um carro com motor a combustão, que você vai conseguir. Poxa, a própria iluminação, nossa, no tempo do governo passado, passou por várias variações de taxamento vermelho, verde, uso de usinas térmicas, né, que poluíam tremendamente a atmosfera, para poder suprir a falta do nosso sistema hidrelétrico, né? Então a energia é uma coisa que no esquema que está, para um país até o ano 2000, supria com sobra a preço razoavelmente mais baixo a energia necessária à vida com a luz elétrica dentro dos lares, né? Que a luz elétrica é usada praticamente no lar, em todos os aparelhos domésticos são elétricos. Então há uma necessidade constante de energia elétrica, né? As cidades são todas iluminadas à noite e seria um fator a mais e não resolveria o problema do efeito estufa. Não resolveria o problema do efeito estufa, porque nós primeiramente vamos analisar o que se faria para abastecer 2 bilhões e 500 milhões de veículos a combustão que nós temos com energia elétrica. Se nós mesmos temos dificuldade de gerar energia elétrica para o nosso consumo caseiro, né? Então seria uma incógnita colocada numa equação que não chegaria a lugar nenhum, ia ser insolúvel,
né? Uma equação polimonial que não teria como chegar a seu final. Então eu vejo o carro elétrico, eu não vejo o carro elétrico. Quem já andou diz que é uma maravilha. Quer dizer, uma maravilha porque de fato ele é um carro igual a um outro carro qualquer. Mas claro, tem os floreados diferenciais que é para dizer que é um carro elétrico, é um carro diferente. Então o design externo muda. Eu queria pegar meu carro, botar uma bateria elétrica e um motor elétrico e andar com meu calhambeque para cima e para baixo. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Isso não pode ser feito. Você tem que comprar um carro elétrico a R$ 200.000 e para poder poupar o mundo do efeito estufa. Então, o carro elétrico, ele já nasceu com um tiro no pé e totalmente inviável. Você não pode ter um carro. Quem tem carro a gás, vocês já viram um posto de abastecimento de gás? Tem um monte de táxis, um monte de carros velhos e uma fila razoavelmente grande em cada um deles, porque o abastecimento a gás é demorado, ele não é rápido. Ele precisa de certos cuidados e o abastecimento não pode ser feito não é rápido, não é igual ao abastecimento de gasolina ou etanol. E imagine o abastecimento de um veículo elétrico. Como você faria na sua casa e a conta da luz da sua casa? Se você, com os aparelhos elétricos que você tem em casa, você já leva um susto quando vê a conta de luz. Se você anda, digamos, 200 quilômetros no dia, sua conta de luz, se você abastecer na sua casa, sua conta de luz vai subir umas 10 vezes o valor que você paga atualmente. E você ficaria sem carro de noite. Você não poderia ter o carro elétrico, ele não dá a liberdade que o carro a combustão nos acostumou a ter. Esse é o grande problema. Fora esse escopo, nós temos o problema das baterias. O dia que se chegar a um consenso de que bateria, de que tipo de bateria usar, estão usando aí baterias, claro, de íon de lítio, né? Mas uma quantidade irrisória de carros em comparação ao escopo mundial. Ou seja, não vai ter lítio que dê. Você vai fazer 50 trilhões de televisões, 500 trilhões de celulares e uns 1 milhão de carros elétricos. Porque a bateria de lítio, ela não é verde, porque o seu processo, se tudo tem que ter um carimbo de verde, a bateria de lítio é o ponto fraco do carro elétrico, porque ela é de longo abastecimento
lhe impede de ter um carro à disposição a hora que você quiser, você terá que estar sempre controlando a quantidade de eletricidade e, com certeza, você gastará muito com o carro e gastará uma energia que o país não tem. Não vai ser meia dúzia de cataventos ou de placas solares. Você teria que cobrir o Brasil todo de preto com placas solares para tentar gerar energia elétrica, para abastecer de energia elétrica todos os lares, todas as fábricas, todos os carros. Então, o carro elétrico, para mim, é um veículo natimorto. Seria muito bom se a gente tivesse energia para ligar uma tomada lá no sol e então gerar energia à vontade para você passear com seu carro elétrico. E ainda não se sabe o comportamento mecânico que esse carro elétrico vai gerar. E mexer com eletricidade sempre foi mais caro, né? Quem tem problema elétrico em casa sabe muito bem. Você está lidando com cobre, é um metal caro. Só a fiação da sua casa custa, para você fazer a fiação da sua casa, direito com bastantes tomadas, com a bitola de fiação correta, para diminuir o consumo, para o fio não esquentar, porque se o fio esquentar, seu gasto de energia elétrica aumenta muito, bastante. Então, gente, eu não vejo o carro elétrico como solução para a extirpação do efeito estufa. Ele só não queima combustível, ele só não é um carro a combustão, mas ele não vai baixar o efeito estufa. Ele, igual o carro de combustível sintético que estão implantando, só mantém o efeito estufa como está. Então nós teríamos, deixa eu ser bem claro, um grande problema nas mãos. E você teria problemas sérios. Quantos bilhões de quilômetros de fios seriam necessários para colocar postos de abastecimento de carro elétrico? E você pararia teu carro elétrico ali, e se tivesse com a bateria praticamente descarregada, você ia levar umas 4, 5 horas para recarregar, né? E os outros, como abasteceriam? Esse, ninguém está falando. Quem tem carro elétrico tem um tipo de uso, mas não são todos que usam carro como os que têm carro elétrico. Ele não serviria como táxi, claro que não serviria como táxi. Já imaginou um motorista de táxi rodando na cidade, muito contente, porque ele não estava jogando poluição para cima, mas uma hora ele ia ter que abastecer o carro.
nessa hora, ele teria que entrar numa fila, num posto de abastecimento elétrico, ou teria que ter milhões de pontos de abastecimento elétrico para suprir os carros elétricos, e os carros elétricos iriam ali parados, sendo abastecidos de eletricidade, que é o que seria, se você analisar o carro elétrico, a eletricidade como o combustível, né, do carro elétrico, o mais caro. O mais caro. O carro elétrico ele não pode entrar nesse meio, porque toda a nossa vida imobiliária, nossa vida diária, depende da energia elétrica. E não vai ser o carro elétrico que vai melhorar a nossa vida. Ele tem muitas limitações, não se faz nem ideia de quanto vai ser, não vai ser barato, porque a energia que abastece a tua casa não é barata. E com o aporte dessa nova necessidade de energizar os veículos elétricos, de repente não, você vai gastar para abastecer teu carro praticamente o que tu gasta no mês de energia na sua casa. O carro sobe ladeira, o carro sobe serra, o carro tem que usar potência. O carro elétrico não seria um carro de potência e você não pode ter só carros. Existem caminhões, ônibus, navios, aviões, todos eles usam motores a combustão e não podem ser movidos por eletricidade. Então, você não teria uma solução viável. Esse é o problema do carro elétrico. Ele é inviável pois não tem combustível para ele. Nós temos que ver o futuro de como usar ou criar jeitos de gerar energia para sustentar 2 bilhões e 500 milhões de veículos elétricos que ficassem no posto de gasolina, pelo menos o tempo que fica um carro que abastece com combustível fóssil. Então, é um projeto que os japoneses, por exemplo, a Toyota, a Honda, eles não estão entrando. A China faz qualquer coisa para vender qualquer coisa. A China, ela não é confiável para você fazer uma negociação, porque ela é capaz de fazer, ela copia tudo de todo mundo. Então ela diz que ela tem tecnologia, ela não tem, porque todos os aviões dela, por exemplo, são copiados de modelos russos e de modelos americanos, os barcos de mesma feita, e o que eles desenvolvem tem sempre no fundo o que nós temos de melhor, né? Eles tentam
copiar. A China, para mim, é um país xerox, uma máquina bem grande de xerox. Ela copia tudo que pode, claro, comunista, né? Então se eles seguem a doutrina comunista de Karl Marx, eles não podem ser imperialistas capitalistas. E a venda de carros é coisa de imperialista capitalista. Então seria uma heresia, como se fosse uma traição a Deus que nós fizéssemos, um pecado grave. Então, meus queridos, eu mesmo vou falar da solução depois de muita pesquisa do que faria com que você tivesse o teu carro. Você vai ter que se livrar do seu carro. Eu, por exemplo, que tenho 70 anos, 35 eu vou estar com 81. Se eu estiver vivo, né? Eu só vou poder dirigir se conseguir dirigir, né? Ter que andar com carro elétrico, com o salário de um aposentado do INSS. Primeiro, eu não poderia comprar um carro desse zero. Eu ia ter que comprar um carro elétrico usado. Como não estaria essa bateria? Não tem solução. Não tem. Então, gente, é uma panaceia armada, estruturada e patrocinada pela China. A máquina Xerox industrial e comunista, né? Então, o pessoal lá produz muito. Claro, o salário lá praticamente não existe, né? As pessoas lá, regime comunista, entendeu? Mas, por mundo externo, eles querem agir como imperialistas capitalistas. Então, só essa postura já é o suficiente para você não acreditar na qualidade do carro elétrico da China, que é a única que está botando pilha nisso. A Europa mesmo já viu que não tem energia. Eles não vão construir usinas atômicas como eles têm para abastecer carro elétrico. Então, meus filhos, nós temos que fazer uma cova bem funda, jogar o carro elétrico lá dentro, em cima bastante cal, algumas flores e enterrar essa ideia e os veículos já construídos. O carro elétrico não resolve nada. Esse é o problema do carro elétrico. Falta energia. No mundo não vai ser com energia verde. Eles ainda querem abastecer 2 bilhões 500 milhões de carros com cataventos e placas solares. Isso
é uma piada de mau gosto, né? E pior ainda, querer que a gente aceite isso. Você vê umas propagandas na rede tão dúbias que você classifica logo. Você não é bobo. É mentira. Então, filho, pense nisso. Pensa que você, para ter essa luz aqui, o que tu gasta, imagina num carro. Um exemplo, aqui você acende a luz, ela está acesa, o teu carro não vai estar pronto para você sair a hora que você quiser. Essa é a verdade. E tua casa viraria o quê? Onde você abasteceria o carro? Na sua casa? E a conta da luz? Você iria a um posto? E a conta do posto? Você não sabe nada do carro elétrico. Só falam que tem. Mas esses dados básicos estão faltando. Se estão faltando, é porque não é possível. E eu que tenho carro, não vou nunca comprar um carro elétrico. E você, se pensar duas vezes, também não. Não tem energia no mundo para abastecer uma frota de carros elétricos. Assim, eu dou por findada essa preleção sobre o dito carro elétrico, né? E a minha opinião de que é um carro natimorto. É um projeto inviável em grande escala, porque não é um projeto que vai atender a todos os meios de transporte. Só quem tem carro. É uma piada de mau gosto e uma ilusão que estão tentando botar na cabeça da gente, né? E é assim que eu vejo, é assim que eu penso, e é assim que eu não posso dizer para vocês, não posso dizer para vocês, não compre. Eu estou falando as razões porque eu não compraria, porque talvez vocês não saibam das coisas que eu sei e que estou expondo para vocês. Vocês têm a completa liberdade, mas com certeza vocês vão se lembrar desse dia que eu falei que o carro elétrico não presta para o uso que nós fazemos dos nossos carros. Até a próxima e saúde a todos. É o que eu mais desejo. Ok?